Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Olá pessoal, aqui é o pastor Daniel junto com a minha esposa Cíntia. Temos um recado muito especial para você. Você já parou para pensar? Passar um final de semana inteirinho na Serra Gaúcha com as pessoas que você ama? Nós estamos preparando para você um Recanto da Família com palestras especiais para casais, de 23 a 25 de maio, aqui em um hotel espetacular. Vai ser um tempo muito especial para você, junto com a sua esposa, junto talvez até com seus filhos. Vários casais estarão aprendendo sobre a vida familiar. Se você não tiver com quem deixar seus filhos e quiser trazer, existe uma estrutura também para que eles possam desfrutar desses momentos, que serão momentos marcantes para o fortalecimento de cada família. Invista na sua família, esse é o bem mais precioso que Deus nos deu. Para nós é um privilégio poder receber vocês aqui nesses dias. Vai ser o 14º Recanto da Família aqui na Serra Gaúcha. Não perca. Aguardamos por você. Deus os abençoe. Para servir ao Senhor. E não era em uma época nem um pouquinho fácil. Antes que você diga, é porque elas não tinham problema, é porque estava tudo assim muito bem, elas já estavam aposentadas. Nós vamos ler o texto, nós vamos observar que o contexto não as favorecia. Quem eram essas mulheres? Nosso tema de hoje, então, né, baseado na série Vivificadas pela Palavra, é disposição para servir ao Senhor. Filhas de Salum. Você já ouviu falar sobre essas mulheres? Elas foram vivificadas. Nós vamos encontrar o relato delas no livro de Neemias. Talvez você tenha passado despercebido, porque no contexto, no capítulo que menciona o nominho delas, tem várias outras pessoas. Então não é todo mundo que tem paciência para ir ler nome por nome, né? Já pula para o relato do que é que estava acontecendo. Então a gente vai ver hoje sobre as filhas de Salum. Elas deixam legado e lições preciosíssimas para nós nesta hora. Sabe por quê? Porque tiveram disposição para servir ao Senhor. Então eu já começo fazendo uma pergunta para você. Você tem um coração disposto a servir ao Senhor? Como que você tem gastado o seu tempo no serviço do Senhor? Hoje nós vamos tratar especificamente dessa área. Porque serviço, talvez você diga assim, Cíntia, mas eu trabalho 24 horas por dia. Opa, tem alguma coisa errada. 24 horas é todo o tempo que o Senhor deu a cada uma de nós. Mas nós não podemos trabalhar durante todo ele. Nós precisamos descansar, nós vamos cuidar da família. Mas cuidar da família também é trabalho. Certo, está dentro do trabalho. Mas o que nós vamos estar mencionando hoje é sobre a disposição para servir ao Senhor. Então eu gostaria de convidar você a abrir aí as Sagradas Escrituras, a Bíblia, quem tem da caminhada bíblica, quem não pode ler a sua, quem não está com Bíblia pode ouvir, porque eu sei que muitas de vocês estão aí apenas nos ouvindo, né? Muitas nos ouvem depois por conta do horário de trabalho, não consegue ficar ao vivo. Para você também vai o nosso abracinho, viu? O nosso abracinho, não deixe de ouvir, praticar e compartilhar. Se foi útil para você, falou ao seu coração, encaminha para as outras mulheres que você conhece, da família, de trabalho, colegas, vizinhas. Vamos evangelizar o nosso país. Vamos multiplicar esse conhecimento, vamos fazer chegar até os lares, apenas com um cliquezinho, né? Aliás, não esqueça de deixar aí o seu joinha
Isso ajuda, facilita para que a gente chegue mais longe, né? Dê aí o seu joinha aí, você que está ao vivo, você que está nos ouvindo agora, para não esquecer, já deixa aí o seu like ou o seu joinha no nosso canal, tá bom? E se você ainda não se inscreveu, é IPB Canoas. Não deixe de se inscrever. Aí você recebe a notificação 30 minutos antes e não vai esquecer de estar conosco nessa tarde das mulheres. Então vamos lá, vamos ler o texto bíblico, né? Primeiro queria dizer para vocês que Neemias, o contexto aqui de Neemias era de reconstrução, não era um tempo muito fácil, né? Mas Neemias conclama o povo para reedificar os muros. E é dentro desse contexto que nós vemos aqui mulheres, onde já vai aparecer aqui no capítulo 3, versículo 12, o nominho delas. Até do capítulo 1 até o capítulo 11, vai aparecer vários homens. Mas no capítulo 12 aparece aqui menção de filhas de Salum. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Ao lado dele reparou Salum, ou seja, o pai, né? Ao lado dele quem? Se você observar, meninas, no capítulo 3, aí está os que trabalharam para reedificar os muros de Jerusalém. No finalzinho do capítulo 2, no versículo 20, o texto nos traz digamos assim, a excelência desse resultado, né? Do porquê que eles estavam e onde que eles estavam depositando a confiança deles. Veja o que é que Neemias diz depois de alguns críticos, porque sempre aparecem críticos para impedir, quando a gente está servindo ao Senhor, vai ter sempre pessoas, aliás, do mesmo contexto ali, colocando a mãozinha para atrapalhar. Então vejam, antes da gente adentrar no capítulo 3. Porém, Sambalá, ou Sambalate, no versículo 19 do capítulo 2, o Aronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam que todos estavam trabalhando, junto com Neemias, que era o grande líder que Deus tinha levantado naquele tempo, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que vocês estão fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Porque eles estavam reedificando os muros. Então lhes respondi, verso 20 do capítulo 2, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito e nem memória em Jerusalém. Aí começa então o capítulo 3, dizendo: então se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem, a torre de Amanal. Junto a eles edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Iri, os filhos de Racenaá edificaram a porta do peixe. Ao seu lado reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós. E aqui vai discorrendo um relato com um registro, como se fosse uma ata, né? Nós que temos costume de fazer as nossas atas após as nossas reuniões, com um relato do nome de todos que participaram, tiveram o privilégio de servir ao Senhor junto a Neemias naquela grande missão. E aí eu quero chegar no versículo 12, quando diz assim: ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Não sabemos o nome das filhas de Salum, mas nós sabemos que elas entraram para essa galeria, esse grande povo que de fato serviu ao Senhor com disposição. E aí talvez você diga assim: Cíntia, eu até sirvo ao Senhor, mas assim, é para fazer, já que tem que fazer, o que é para fazer? Mas de novo, há 3 meses atrás eu levei um bolo para a departamental, você que é presbiteriana entende a nossa linguagem, né? Agora já estão pedindo um biscoitinho de maisena. Vejam, observem que tipo de trabalho e o porquê que esse povo todo estava unido diante de um desafio, aliás, gigante. Não posso deixar de mencionar aqui, já no capítulo 4, versículo 6, o grande segredo. Você quer saber o grande segredo para ter disposição para trabalhar?
Observe aqui. Neemias capítulo 4, verso 6. Ele continua informando, né? Teve os críticos, que era Tobias, Sambalá, enfim, estavam sempre perturbando, sempre atrapalhando, sempre criticando, enfim. E Neemias continuava, inclusive Neemias dizia que não tinha tempo para parar, porque eles estavam sempre convidando eles para parar, e Neemias dizia, olha, eu tenho uma obra maior para fazer, eu não vou mudar o foco, né? Aqui tem algo mais importante para fazer junto com esses que estão comigo. E no capítulo 4, versículo 6 diz assim, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Por que, Cíntia? Olha aí a parte B. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Por que você não tem ânimo para trabalhar nas coisas do Senhor? Você já parou para pensar nisso? Você diz que tem ao Senhor, você se alegra por fazer parte do povo de Deus, por dizer que é uma eleita do Senhor, que já conhece a Jesus, mas você não tem legado de trabalho, de serviço, de ânimo para trabalhar. O que será que acontece, né? Por que será que a gente vive esta crise, este comodismo que nós vemos nos nossos dias? Será que de fato não existe nenhuma necessidade? O nosso tema hoje é disposição para servir ao Senhor. Então observe. Se a gente for observar, em Provérbios já nos diz, mulher virtuosa, né? Quem achará? É uma indagação que o autor faz neste versículo, né? Quem achará? E a indagação, a própria feita, nos diz assim, olha aqui, Neemias achou as filhas de Salum, anime-se, minha querida. Perceba que dentro aqui do livro de Neemias, em um contexto que não era nem um pouco, assim, animador, a gente pode dizer assim, Neemias pode dizer, encontrei não só uma, mas mulheres virtuosas. Veja que maravilha de apoio, de auxílio que Neemias teve. É bem verdade que teve uma galeria gigante de homens, mas como a nossa tarde é das mulheres, eu quero dar ênfase às mulheres, e a nossa série é Vivificadas pela Palavra. Então a mulher que é vivificada pela Palavra, ela tem ânimo para trabalhar. Se você está sem ânimo para servir ao Senhor, analise o seu coração. Talvez não seja coisas tão sérias assim, graves. Talvez você esteja acomodada, observando tantas outras fazerem, a não se sentindo parte, né, de um povo que é chamado com uma nobre missão de servir, de proclamar as boas novas. E essa proclamação, ela se dá de várias formas. Mas antes da gente adentrar aqui nas lições que as filhas de Salum vão deixar para mim e para você nesta hora, eu queria dizer para você, ou talvez fazer a pergunta, que talvez você esteja pensando assim, ainda não li o livro de Neemias, Cíntia, ainda não comprei a Bíblia da Caminhada Bíblica, não sei do que é que se trata. Então vamos lá, onde é que essas mulheres estavam? Que elas estavam trabalhando, servindo ao Senhor. Bom, elas estavam ao lado de um muro, pensa bem, um muro. Então é um serviço que normalmente a mulherada não se envolve muito, né? Por mais que a linha feminista aí queira direitos iguais, né? Nessa parte elas esquecem, né? Mas vamos deixar esse assunto para outra hora. Então essas mulheres, elas estavam do lado de um muro destruído na antiga cidade de Jerusalém. Estava tudo destruído, tudo acabado. Precisava ser reconstruído e Deus levantou um servo do Senhor. Veja que Deus não levantou as filhas de Salum para liderar nesse sentido, né? Mas para auxiliá-las. Deus convoca Neemias, entrega para ele essa nobre missão e coloca homens fiéis perto dele, e junto com esses homens, algumas mulheres para auxiliá-los. Inclusive, é a que nós estamos tratando hoje, que são as filhas de Salum. E o que esse povo estava fazendo? Trabalhando, pode acreditar. Se você não quiser a palavra trabalhando, não aguento mais ouvir, restaurando, labutando, sob a liderança de Neemias, ajudando os homens de Israel a reconstruir o muro de Jerusalém que tinha sido destruído, né, ao redor de toda Jerusalém, e não era uma coisa pouca, não era uma tarefa, como é que eu posso dizer assim para você, pequena, e nem tão fácil. Você imagina naquela época que nós não tínhamos os equipamentos que nós temos hoje para reconstruir todo aquele muro, e eram muros de uma largura gigante, né?
não era coisinha assim fina, pequena, que rapidinho se fazia de forma nenhuma. Quando você tiver um pouquinho mais de tempo, leia, estude o livro de Neemias, leia todo o contexto que você vai entender que auxílio maravilhoso essas mulheres deram a Neemias e estavam no meio do povo que tinha ânimo para trabalhar, né? 70 anos depois daquela linda cidade ter sido destruída e de o povo de Deus, inclusive, ter sido levado lá como escravo, cativo à Babilônia, estão lembrados da história? Os judeus retornaram à sua terra natal e aí foi quando começaram a reconstruir o templo de Jerusalém. Posteriormente, Neemias organizou a reconstrução dos muros que protegiam a cidade de Deus. E as filhas de Salum, que são o nosso destaque nessa tarde das mulheres, estavam lá para ajudar. E elas já tinham entendido ali, conforme eu li no versículo 4 do capítulo 6 de Neemias, qual era a mola que fazia com que aquele povo tivesse disposição para trabalhar. Ânimo. O povo tinha ânimo para trabalhar. Perguntinha básica para você. Como é que está o seu ânimo no serviço do Senhor? Como você que diz que já conhecem a Jesus, que ama a Jesus, ainda se encontra de mãos vazias? Não tem disposição, não se organiza dentro do seu tempo. Querida, se Deus te salvou, se Deus te trouxe esse chamado irresistível da graça dele, ele te adotou, assim como a mim, te justificou. Ele já nos diz na palavra dele que os nossos dias aqui são curtos. Não pense você que você vai ter todo um tempo para pensar se vai querer, se não vai querer. Porque muitas vezes eu e você desperdiçamos muito do nosso tempo. Mas as filhas de Salum, que amavam verdadeiramente a Deus, tinham disposição para trabalhar e tem aqui algumas lições para nos ensinar. E eu gostaria de compartilhar essas lições assim brevemente com você, para que você saia nessa tarde reanimada. Não é para você ficar triste não, viu? É para você se reanimar. O nosso intuito não é lhe condenar, não é fazer com que você se sinta a pior pessoa, não. Você vai poder fazer uma autoavaliação aí no seu coraçãozinho, pensar quem é Deus para você, se você verdadeiramente já entendeu sobre o amor dele, se você verdadeiramente o ama, e se você o ama, quanto tempo você já desperdiçou sem disposição nenhuma para servi-lo? Você vai gastando a sua vida aí, ó, de qualquer jeito, sem planejamento, sem organização, sem priorizar esse privilégio gigantesco, porque todos aqueles em que o Senhor chamou, que o Senhor salvou, Ele trouxe dons e talentos para a gente servir. Deus te chamou para fazer alguma coisa. Você já sabe para que Deus te chamou? Aliás, a Bíblia diz que para alguns Deus deu um talento só, não é? Na parábola dos talentos. Para outros, tem pessoas que desempenham 10, 15, 20 funções e dão conta e fazem muito bem feito, com ânimo em cada coisa que pega para fazer. E essas pessoas têm o mesmo tempo que você, antes que você coloque 1001 desculpas. Quer ver as desculpas mais comuns que a gente vê na nossa época? Mas eu não vou servir ao Senhor porque eu sou uma mulher casada. Não vejo nenhum embasamento bíblico para isso. Pelo contrário, deveria servir mais, já que ganhou um esposo. Tem mais alegria no coração, não é? Eu não vou servir ao Senhor, olha as desculpas, porque agora eu tenho filho. Os filhos é para estarem conosco na casa do Senhor, também vendo esta mãe que ama e serve ao Senhor. Muito cuidado com o que estão falando por aí e com a filholatria dos nossos dias. Não vou servir ao Senhor porque eu estou trabalhando. Mas não foi Deus, criatura, quem te deu o trabalho secular? O seu coração não deveria estar cheio de gratidão porque não está desempregada? Lembra quando pediu oração para trabalhar? E Deus te concedeu o trabalho. Isso é mandato cultural, isso é bênção do Senhor. De forma alguma deve ser impedimento para nós termos ânimo e servirmos ao Senhor com toda disposição e alegria.
Ah, eu não posso servir ao Senhor porque eu não consigo mais sair de casa. Mas tem serviço que dá para fazer de casa. Então, assim, vamos observar quais são as lições que a gente extrai das filhas de Salum, dentro de um contexto que elas poderiam dizer, ah, não, isso é serviço de homem, eu não vou ajudar, não. Eu não vou. O texto não diz especificamente o que é que elas faziam, e nós nem precisamos saber. O que está escrito aqui é que elas entraram, o nome delas entrou para a galeria daquelas que estavam junto com o líder, o homem de Deus chamado Neemias, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Você já parou para pensar nisso? Por onde o seu nome tem andado? Ai, Cíntia, eu já tenho 20, 30 anos que sirvo ao Senhor, que conheço o Senhor, mas assim, nunca parei para pensar nisso. Pois hoje é uma tarde oportuna para você pensar. Queria deixar aqui primeira lição que as filhas de Salum deixam para nós. Primeira coisa, elas nos servem de exemplo. Vamos tomá-las como exemplo. Qual exemplo que elas nos deixam? Vejam, eram mulheres sempre zelosas pelas coisas de Deus. Trabalhavam como voluntárias para a glória do Senhor. E nós, minhas queridas meninas, como mulheres, devemos também, sem dúvida, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Não é esse o nosso contexto? Se você é solteira, cuidar dos seus pais. Opa, se você é casada também deve cuidar deles, né? Não vai deixá-los aí à toa. Mas nós não devemos deixar de cuidar também das coisas referentes à vida com Deus. Você tem esse tempo, você tem tempo para colocar sua fé em ação através de um serviço, ou 2, ou 3, ou tantos quantos o Senhor lhe confiar a mão para de fato servi-lo com todo o amor e disposição? Você tem parado para pensar nisso? Você se preocupa com as coisas do Senhor? Você se preocupa com as necessidades a ponto de trabalhar diligentemente, de uma forma crescente, em prol do reino de Deus, em prol dos seus propósitos, em prol da verdade do Senhor, em prol dos seus valores e do seu reino aqui na terra? Ou você acha que está tudo muito bem esse mundão do meu Deus e não preciso mais fazer nada? Em que mundo você está vivendo? Onde você está? Observem os valores, as ideologias que estão sendo ensinadas por aí. Será que Deus não tem te chamado para fazer nada? Em qual grupo de mulher você está? As filhas de Salum já nos servem aqui de exemplo. Essa é a nossa primeira lição. Você tem servido de exemplo para quem? Ah, eu não estou muito preocupada com isso. O que a mão esquerda faz, a direita não deve ver. Filha, esse versículo é fora do contexto. Nós não queremos nenhum tipo de vanglória, porque todo o nosso serviço, toda a nossa disposição, todo o nosso amor deve ser dedicado ao Senhor. E toda a honra e toda a glória dele. Mas ele nos chama e ele te chama. Ele tem arregimentado mulheres. E até nos nossos dias eu conheço mulheres de Deus, independente da idade, meninas novas, meninas de meia idade, mulheres aposentadas. Tem serviço para todas nós. Não podemos nos acomodar com as desculpas e mais desculpas, sabe? Até porque quem não trabalha, guarda essa frase, dá trabalho. Se você está numa igreja e não está fazendo nada, com certeza você está dando trabalho. Pode observar. No mínimo, você está olhando de longe, contemplando as que trabalham. E muito cuidado, criando amarguras no seu coração, sentimentos que não agradam ao Senhor, como inveja. Ah, lá vem, olha lá, fulano. Ah, eu que não quero ser. Isso é ativismo espiritual. O povo, quem não trabalha, eles inventam vários nomes. Ah, mas isso já não é da agora, né? Se você observar, e depois eu quero muito que você leia com calma aí esse relato de Neemias. Tobias e Sambalá eram os críticos da época. E interessante que essas pessoas muitas vezes nem amigos são, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Mas eles se juntam para muitas vezes difamar aquele que está trabalhando, aquele que Deus tem abençoado, aquele que tem sido bênção no nosso meio, aquele que assim como aquela mulher, assim como as filhas de Salum, que servem de exemplo. Eu tenho certeza que muitas de vocês já têm desempenhado essa função. Sem peso, mas com ânimo, com disposição, com alegria, como que um coração agradecido. É
fruto de um coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós. Isso, queridas, não é peso, não é pesar. Isso deve ser privilégio e prazer. Onde quer que seja. Mas, Cíntia, eu não sei nem por onde começar. Talvez você diga isso. Eu tenho disposição, mas eu não sei por onde começar. Por que você não procura a liderança, então? Você que já é religiosa, você que tem uma igreja. Qual é a necessidade? Você pode procurar o seu pastor. Se você é da igreja presbiteriana, obviamente você deve fazer parte da SAF, que é a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina. Procure sua presidente da SAF. Gente, são tantas as necessidades. Nós nunca vamos esgotar. Quando a gente terminar uma coisa, já tem outra. Nós temos o calendário anual, nós temos a agenda anual. Nós, como mulheres, precisamos nos preocupar com as crianças, ainda que não sejam nossas, os adolescentes, os jovens. Como que eu posso ser útil? Eu posso trazê-los, recebê-los na minha casa para que eles ouçam mais a palavra do Senhor. Eu posso dar carona. Eu posso trazer os ensinamentos bíblicos. Pode ser que Deus tenha te chamado para ensinar. Bom, os dons são muitos os que Deus... Ele é quem distribui. E, inclusive, a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de tudo que fizermos ou deixamos de fazer. Então, como é que você tem gastado a sua vida assim, de forma despercebidamente, sem nunca ter parado para pensar nisso, sem ter parado, tem até uma linguagem crentez, mas não tem nenhum tipo de disposição para servir ao Senhor. Encontramos mulheres muito bem dispostas, animadas para o trabalho secular. Isso não é errado, calma. Mas onde é que está a sua disposição na obra do Senhor, no serviço do Senhor? Ah, Cintia, isso aí é para o pastor. Não, querida, é ovelha que gera ovelha. O Senhor chama cada uma de nós para servi-lo em determinadas áreas, assim como chamou as filhas de Salum. Interessante que elas poderiam dizer, eu não vou, é trabalho que não é para mim. Muitas vezes a gente não escolhe, às vezes você escolhe, né? Obviamente eu não estou querendo dizer para você assumir posturas que não são suas. Não são suas, né? Por exemplo, nós agora terminamos terminou de acontecer a reunião do nosso Supremo Concílio, lá em Cuiabá. Nós já sabemos como mulheres, né, que a nossa igreja reafirma a questão, por exemplo, de pregadoras, de pastoras, que nós vemos biblicamente como uma função masculina, mas nós podemos ensinar, auxiliar no ensino da igreja, na escola dominical, no departamento infantil, na sala Bases da Fé, enfim, onde o Senhor nos chamar, debaixo da autoridade, do convite do nosso conselho, do nosso pastor. São tantas as coisas que dá para a gente fazer. Às vezes a necessidade é reconstruir o muro. Quantas vezes aqui em Canoas nós passamos por essa questão da reconstrução do templo? Mas foram dias e dias, até hoje ainda não está totalmente completa, né? Mas desses dias eu estava tentando ver algumas formas de como a gente conseguir recursos para auxiliar. Nós ainda não temos um muro, nós ainda faltamos armários que são fundamentais para os departamentos da nossa igreja, coisas que eu sei que você também deve ter aí dentro da sua realidade. Então a gente precisa pedir ao Senhor que nos dê esse olhar atento para a gente, primeiro, observar as necessidades locais. Não precisa você ficar esperando sempre o outro dizer o que você tem que fazer. Se você já é membro de uma igreja local, você tem esse direito. Mas você não vai se enfiando onde não é chamado. Você pergunta, você tem uma liderança, você consulta e diz, olha, eu estou disposta a trabalhar. Eu não quero mais ficar sem fazer. Gente, isso é tão maravilhoso. Ver várias mulheres trabalhando. Juntas nós vamos mais longe. Juntas o trabalho fica mais leve, fica mais gostoso. As risadas aparecem mais, não é? Mesmo quando a gente está bastante cansadinho, porque já sabe que no outro dia a gente já tem um outro papel para desempenhar, o Senhor renova as nossas forças e você não sabe disso porque você ainda não experimentou essa maravilha. Então eu gostaria de convidar você para fazer uma autoavaliação da sua vida, não é? Não se deixe engolfar com os prazeres desse mundo. Não gaste toda a sua vida só no seu trabalho secular, querendo ter. Nós não levaremos nada de dinheiro para onde a nossa casa está pronta. Trabalhe o máximo que você puder, como mandato cultural do Senhor, no seu trabalho secular, e seja bênção, mas não deixe de servir ao Senhor. Por que andas tão desanimada? Ah, Cintia, eu já trabalhei tanto.
Mas olha, nem vou entrar nos detalhes, porque fulano me disse isso. Minhas irmãs, o nosso trabalho é no Senhor. É para Ele que nós trabalhamos. E se Deus for adiante de nós, nós teremos bom êxito. Que maravilha, é uma igreja que caminha unida. É um povo de Deus que trabalha, que tem ânimo, disposição para trabalhar. Deve ser uma liderança bastante feliz. Neemias devia estar com o coração bastante alegre com o auxílio das filhas de Salom. Então, nosso primeiro ponto é que elas nos servem de exemplo. E a minha pergunta é, você tem servido de exemplo para quem? Nesse quesito aí, não é? De disposição para servir ao Senhor. Precisamos de mulheres dispostas e constantes, que amem ao Senhor acima de todas as coisas e que possam servir durante todos os dias da sua vida. Nós não podemos também ser mulheres, como é que eu posso dizer? Vou dar um exemplo bem pobre, mas assim, que todo mundo vai entender. Mulher pilha, né? Ela chega na igreja feliz, muitas vezes veio de outros recintos bastante machucadas, onde não se tinha as verdades como única verdade bíblica, enfim. Então ela chega, ela acha que achou a igreja perfeita, né? Maravilhosa, é aqui mesmo que eu queria estar. Lá onde eu estava não estava bom, mas eu trabalhava, servia ao Senhor. Aí chega em uma igreja que ela mesma julga ser fiel às Escrituras e aí não faz mais nada. Por quê? O que acontece? Dá para pensar nisso? E é o que eu chamo de pilha, né? Muitas vezes, assim, chega com todo aquele gás, a pilha nova. Pilha mesmo de colocar em relógio, pilha de colocar em controle, pilha, objeto, pilha, sabe? Mas o que acontece com a pilha? Com o passar dos anos, ela vai se desgastando até que ela pifa. E aí ela não serve mais para nada. Ela não faz mais nada, ela não desempenha o papel que ela chamou. Não seja você uma mulher pilha. A não ser que você seja uma pilha daquelas que é Duracell, né? Alcalina, assim, ó, você vai com tudo de uma forma crescente. Eu sei que tem situações, tem épocas na nossa vida que nós estamos mais menos produtivas, digamos assim, mas nós não devemos deixar de produzir. Ah, eu não vou porque eu não estou, hoje eu estou triste. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você está triste, você deixa de ir para o seu trabalho secular? Ah, veio a pandemia, tem 2 anos que eu não apareço na igreja. Você ficou 2 anos sem ir para o seu trabalho secular? Não porque eu não quero pegar Covid. Tá, mas você não foi no mercado, você está 2 anos sem comer, você está 2 anos sem ir no hospital, qual é o problema que o ônus fica só para a igreja, ou seja, o prejuízo? Você precisa rever o seu coração e suplicar ao Senhor o perdão pelos seus pecados, o que te motivou a ficar nessa inércia espiritual, nessa inércia sem nenhum tipo de serviço, quanto mais disposição, porque disposição é um plus, né, gente? Disposição é um plus. Então as filhas de Salom nos servem de exemplo. E eu fecho esse primeiro ponto perguntando, você tem sido um exemplo de disposição, de serviço ao Senhor? Não quero que você coloque nenhum tipo de justificativo nem desculpa, porque desculpa tem milhões. Nós temos mulheres que não têm a saúde perfeita, mas servem ao Senhor. É com toda a sua força, não é com a força do outro. O que você não pode é ficar do jeito que você está. E o nosso desejo é que o Senhor nos vivifique a ponto da gente sentir essa vontade de amá-lo e de servi-lo com toda a nossa disposição, de toda a nossa força. Esse é o primeiro ponto. Tomou nota aí? Me ajudem vocês que estão aí no chat, tá? Segundo ponto, elas nos servem, parece redundante, mas não é, de inspiração. Deus observa as nossas boas obras. Se você observar ali no capítulo 3, que eu não li todo o capítulo por conta do nosso tempo, né? Mas se você observar ali o capítulo 3 de Neemias, o Senhor menciona os nomes, os detalhes e a realização que ficaram registrados para sempre. O Senhor toma nota de tudo que você faz e também do que você não faz. Observe pelo capítulo 3 de Neemias. Esse trecho bíblico do capítulo 3, ele com certeza nos convida a refletir sobre a pergunta: você está fazendo parte? Ou você está fazendo a sua parte ou parte desse povo que trabalha? Pensa aí um pouquinho.
você está desempenhando com toda a disposição, de todo o seu coração para o reino de Deus, o serviço que Ele te chamou para fazer, ou você continua como uma mulher negligente, ó. Isso aí é para Cíntia, isso aí é para quem quer que seja, menos para mim. Não, querido, conclamo a você em nome de Jesus para observar como é que está a sua vida. O que é que leva a uma mulher que diz que ama a Deus ficar parada, não ter serviço? Não servir de inspiração para ninguém, nem para os filhos, nem para o marido. Às vezes nós oramos, nós que temos filhos, queremos que os nossos filhos sirvam ao Senhor, sejam uma bênção, mas nós não somos. Levem Deus a sério, mas nós não levamos. Como que você sabe, Cíntia? Básico do básico. Frequência, assiduidade, envolvimento, dia do Senhor, leva de qualquer jeito. Serviço, disposição para servir. Existe fruto, minhas irmãs. A fé salvadora, dentro dos 5 solas existe uma vez salvo, salvo para sempre, né? É verdade, é uma verdade absoluta, só que essa fé, existem as marcas de uma verdadeira fé. Uma mulher que já recebeu esta fé, vinda da parte de Deus, segundo Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, a gente sabe disso. Mas existem as marcas de uma mulher que foi salva em Cristo Jesus, que é exatamente uma fé operosa. As filhas de Salum, elas tinham uma fé operosa. Nós não precisamos fazer boas obras para ganharmos a salvação. Mas nós somos salvas para ter disposição para servir. E quando eu falo em servir, é uma lista gigante. Eu não teria tempo para citar aqui alguns exemplos. Você serve ao Senhor dentro da sua casa, você serve ao Senhor no seu trabalho secular, mas você não pode esquecer de servir ao Senhor, de gastar, de deixar um tempo para que você também seja útil no reino de Deus, referente à casa de Deus, às coisas de Deus. Imagina que exemplo maravilhoso. As filhas de Salum nos deixam aqui, elas nos servem aqui de exemplo. Elas não ficaram apenas contemplando, como muitas mulheres nos dias de hoje. Ah, fulana é uma benção, né? Nossa, ela serve, eu não sei como é que ela consegue tempo. Eu sei que você conhece, talvez você seja uma mulher assim. Se você não é mulher assim, você conhece mulheres assim. É casada, tem filhos, tem trabalho secular, tem função nisso na igreja, tem cargo naquilo outro. Não vive simplesmente para cuidar dos seus, mas alarga a tenda. Deus quer que você alargue a sua tenda. Não é para você deixar a sua família, mas se você já faz parte da família da fé, você não deve cuidar simplesmente da sua família. Você deve procurar conhecer os seus irmãos, chamando pelo nome, conhecendo o endereço, visitando, aconselhando, ensinando. É isso mesmo. Naquilo que Deus te chamou, gastando o seu tempo, servindo de inspiração para outras mulheres. Qual é o legado que nós vamos deixar para as meninas mais novas que nós? Será que verdadeiramente elas olham para nós e se inspiram e glorificam a Deus, dizendo assim, puxa vida, eu quero ser como fulano? Ou a gente está gastando nosso tempo aí no secularismo, em tudo que, assistindo filmes e mais filmes no Netflix, né? Ah, hoje está chovendo, hoje está frio, hoje está muito sol. Desculpas, todas nós temos. Eu não quero tratar das desculpas hoje. A minha pergunta é, como que você tem gastado a sua vida no serviço do Senhor? Com alegria e disposição? Não, Cíntia, até sim, mas com alegria e disposição não. Então ore ao Senhor, peça a Ele que lhe dê a alegria da salvação. Se você tiver a alegria da salvação no seu coração, você vai rever os seus conceitos. Você vai ver que você consegue fazer mais. Você não precisa ficar com inveja, com ciúmes. Ah, não, mas já tem muita gente fazendo. Quando era só a gente, a igreja do meu tempo, muito cuidado, viu, meninas? Muito cuidado, enganoso, desesperadamente corrupto é o nosso coração. Se você ainda está viva, o seu tempo é hoje. Não existe esse negócio, ah, no meu tempo, ah, porque a minha família, ah, da minha antiga igreja. Quando a mulher começa com esse discurso, pode esperar que vai sair algumas coisas que não glorificam a Deus. Porque normalmente
é um relembrar do passado, do que foi feito, mas hoje são pessoas que não fazem mais nada, mas você ainda está viva, ainda dá tempo para você trabalhar com disposição na obra do Senhor. E o terceiro e último ponto que eu queria deixar aqui, tirado das filhas de Salum, é que elas nos lançam um desafio. Está lançado o desafio aqui para você. Qual é? Elas enfrentaram, meninas, oposição. Quem trabalha no reino de Deus enfrenta oposição. Você não pode ser ingênua e achar que porque você vai estar trabalhando, todos que estão ali com você vai estar aplaudindo, vai estar lhe ajudando. Não, infelizmente, não era para existir, mas infelizmente, nesse mesmo meio, levantam-se pessoas que muitas vezes até ferem muito o nosso coração, por conta dos ciúmes que não foram dominados, né? O domínio próprio faltou. Ciúmes, inveja, isso é coisa de mulher, os homens dificilmente têm isso. Mas até aqui no texto aparecem homens com isso aí. Tobias e Sambalá foram inimigos, se levantaram contra Neemias. Então as filhas de Salum, elas nos lançam esse desafio. Elas enfrentaram oposição, zombaria, ameaças, intimidações, mas elas olharam para o Senhor e conseguiram forças para perseverar, as suas virtudes morais, a firmeza de caráter, inclusive o vigor físico para dar conta, porque você imagina que era um muro que estava sendo erguido, um muro gigante em volta de toda a cidade, não era um murinho que você vai pensar assim na frente da sua casa. Inclusive, dentre esses que trabalhavam, tinha aqueles que só queriam fazer o muro que diz respeito à sua família, os egoístas, né? Que só pensam na sua própria família, né? Eu não estou ensinando para você não pensar na sua família. Você deve ser a pessoa que mais deve pensar e cuidar, isso é bíblico. O que eu estou dizendo é que se você já é uma redimida, uma filha de Deus, você deve alargar a sua tenda e pensar no contexto da família maior, que são todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus, que são considerados seus irmãos. Dá para você acolher mais pessoas. Você, então, é uma mulher assim perseverante? Ah, Cintia, eu até já fiz, mas assim, há 30 anos atrás, não quero mais nem saber, aquilo deu errado, olha, aquilo trouxe tanto... Não, filha, você é uma mulher perseverante? Você deposita a sua fé no Senhor para obter a misericórdia dEle? Você é uma mulher determinada a seguir em frente? Você sempre trabalha olhando para Cristo ou você trabalha olhando para as pessoas? Se você trabalha olhando para as pessoas, eu quero deixar um versículo para você. Olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Foque os olhos nele, que nem Pedro, quando foi andar pelas águas. Enquanto ele olhou para Cristo, você sabe dessa história, ele não afundou. Quando ele começou a olhar as circunstâncias, as pessoas, o vento, ele começou a afundar. Bem assim é o nosso caminho com Deus. Nós não podemos desistir por conta das oposições, por conta das ameaças. Mesmo quando as pessoas não têm algo de bom, nem tem ameaça nenhuma para fazer por nós, porque não tem fatos que mostram que existiu nenhum tipo de pecado, mas muitas vezes você é perseguido simplesmente pelo fato de fazer. Não foi assim que Neemias estava sendo? Se você observar aí, ó, Neemias capítulo 4, você vai ver que eles mandavam um recado, Tobias e Sambalá, eles criticavam, eles zombavam, eles falavam mal, é mais ou menos assim. Mas eu garanto para você que vale a pena continuar servindo ao Senhor, tendo disposição para amar ao Senhor, que você seja recheado de obras, que a sua fé seja uma fé operosa, que a sua esperança seja multiplicada, que você, assim como as filhas de Salum, sirva de exemplo, sirva de inspiração e que deixe um desafio para a geração. Nós podemos servir de modelo, assim como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós estamos bem longe ainda, mas nós podemos deixar um legado para a geração das mulheres dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, apesar da nossa pequenez, tendo disposição, ânimo para servir ao Senhor. Não precisa você fazer o trabalho do outro, né? Você precisa fazer aquele trabalho que o Senhor lhe deu ou aqueles que eu tenho certeza que você ainda nem sabe, você não tem noção de tudo que você ainda pode fazer, que você ainda nem começou, já está com 40, 50, 60 anos, 20, 30 anos, ainda não tinha se despertado para isso. O meu desejo nessa hora é que o Senhor desperte o seu coração, para que você encha, seja vivificado pela palavra e diga, nessa tarde, a partir de hoje, eu quero servir ao Senhor com toda disposição. Se você estava desanimada por várias situações que você já passou no passado, confesse ao Senhor.
Coloque diante do Senhor, Senhor, me perdoa, porque eu parei de te servir. Desde aquele dia que aquela irmãzinha ficou me criticando, falando isso. E você não seja um Tobias e um Sambalá, hein, meninas? Pela misericórdia de Deus. Você está vendo alguém servir ao Senhor fazendo bem feito? Louve a Deus, engrandeça, elogie, incentive. Tem o outro lado da moeda. Não seja você aquela mulher chata, ranzinza, ou então ficar dizendo, no meu tempo, se você fizesse assim, só um pouquinho. Alguém pediu alguma sugestão, alguma pergunta, se pediu, a gente vai dar. E mesmo que a gente dê, mesmo que a pessoa não tenha feito da melhor forma possível, você pode, com palavras meigas, com amor, como nos diz o hino da excelência do amor, né? Dizer, filha, você poderia ter feito assim, talvez o resultado fosse melhor. E não já criticando, ou comparando, ou desprezando, coisas que nunca foram preceitos bíblicos de incentivo nenhum para ninguém. Então eu gostaria que nessa tarde você pudesse ser vivificada pela palavra, você que já conhece a Jesus. Se você ainda não conhece a Jesus, eu quero te convidar para você conhecer esse Jesus maravilhoso, que eu sei que tem muitas mulheres que não são de igreja nenhuma e que nos acompanham, e vocês são muito bem-vindas no nosso meio. Nós oramos também por vocês, assim como por aquelas que já têm ao Senhor, porque todas nós estamos no caminho da aprendizagem. Todas nós queremos servir melhor a esse Deus, ter mais disposição, amar mais ainda a Ele. Comece a ler as Escrituras, você vai ficar encantada com os relatos bíblicos. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um plano para cada criatura. Ele tem um plano para a sua vida também. Um dos planos que Ele tem para nós é para que nós vivamos tão somente para a glória dEle. Quando nós vivemos para a glória dEle, nós temos ânimo e disposição para servir. Tudo que você conquistar nessa vida, nada vai ser mais importante do que Cristo. Cristo é nossa maior riqueza. Cristo deve ser o nosso maior tesouro. Então eu queria que você pensasse nesta hora, rogasse o Senhor que cuidasse do seu coraçãozinho, que lhe despertasse, que fizesse renascer aquele ânimo que você já teve, que hoje está apagado, ou que fizesse nascer, talvez nunca nasceu no seu coração. Porque Deus tem interesse, Ele vai se alegrar, Ele vai tomar nota, assim como no capítulo 3 de Neemias, dos detalhes. Deus toma nota de tudo que a gente faz. E a gente não precisava ganhar mais nada, mas Ele ainda diz que nós teremos galardão. Quando chegar no céu, nós teremos galardão. É como que uma recompensa por tudo que nós fizemos em favor dEle e por Ele aqui nesta terra. Lá no céu, para onde nós iremos, não vai ter mais trabalho. A nossa chance de servir, de ter disposição de trabalhar, é aqui e agora. Então, o meu desejo é que as filhas de Salum despertem, através das Sagradas Escrituras, o incentivo, o exemplo e o desafio para que eu e você, a partir de hoje, busquemos servir ainda mais ao Senhor com toda a disposição e com toda a alegria que de fato só o Senhor merece. Que a alegria da salvação e que Cristo seja sempre a sua maior riqueza. Que em Cristo Jesus Ele nos abençoe e que Ele mova o nosso coraçãozinho para que nós gastemos a nossa vida inteiramente ao seu serviço. E lembrem-se, se nós o servirmos durante todos os dias da nossa vida, ainda é muito pouco diante da eternidade que Ele nos deu. Que Ele nos abençoe, que Ele faça de você uma mulher muito disposta, animada no serviço do Senhor, assim como você tem ânimo em outras áreas. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Amém. E antes da gente encerrar...